E aí, pessoal, saiu a lista de relacionados do Grêmio para a decisão contra o Palmeiras. E saiu a lista de relacionados do Inter, que só pensa no Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Hoje com um conteúdo diferente. Nós temos curiosidades na lista do Grêmio, sim, tem coisas interessantes. Mas eu vou começar esse vídeo aqui falando da lista do Inter, que joga contra o São Paulo às 6h15 da tarde, logo depois do jogo do Grêmio. Por quê? Porque o campeonato do Inter é nos rebaixar. E ficou evidente a partir da lista de relacionados do Internacional para o jogo contra o São Paulo. O Inter, como todos os clubes brasileiros, tem jogadores pendurados. Dentre eles, o Meia Taison, a principal contratação do Inter, o Moisés, o lateral esquerdo, o Yuri Alberto, centroavante. E o Inter relacionou 18 jogadores para jogar contra o São Paulo no Morumbi, sendo 3 goleiros e sem Taison e sem Moisés, alegando problemas musculares. O Moisés, inclusive, teria tido uma lesão, por isso não viajou e não vai jogar o Grenal, dizem. Ou melhor, dúvida para o clássico Grenal. Então, em cima disso, o que a gente vê? O campeonato do nosso co-irmão é nos rebaixar, porque no outro sábado nós vamos enfrentar o Internacional. Mas nós temos que pensar nos nossos problemas, nos nossos duros problemas. O Grêmio fez hoje, e há pouco saiu o treinamento da manhã, o Grêmio definido para o jogo, a gente fez no primeiro vídeo já, e agora eu vou colocar aqui a lista, porque temos sim curiosidades na lista e confirmações do que nós havíamos discutido e conversado. O Grêmio relacionou Breno e Chapecó, 2 goleiros de seleção brasileira, pro jogo. Relacionou, e o Grêmio deve jogar com o Breno, obviamente, é o titular. Os laterais relacionados, Bruno Cortez, Diogo Barbosa para a lateral esquerda, Wanderson e Vitor Ferraz, voltando à lista na lateral direita. Léo Gomes, pelo visto, deve ainda estar se recondicionando, ele apareceu em algumas listas, mas voltou a estar fora, ou seja, ainda não tem condição de jogo. Wanderson será o lateral direito, Cortez será o lateral esquerdo, confirmado isso. O que a gente também é preciso referir aqui, o Wanderson, que aparece na lista de 40 jogadores selecionáveis pelo Tite, ou seja, o Wanderson de fato está no radar, o Tite ontem falou sobre isso, não está nessa lista, mas vai com certeza brigar por uma vaga na Copa do Mundo, o lateral Wanderson, principal talento aí revelado pelo Grêmio nessa temporada. Os zagueiros, confirmada a participação de Pedro Jeromel, que volta depois de muito tempo a fazer dupla com o seu grande parceiro Walter Kahneman, que também está relacionado, o Kahneman que está jogando com dificuldade, está enfrentando esse problema no quadril, mas está encarando a bronca e está aí. Outros zagueiros relacionados, o Rodrigues e o Juan. Lembrando que o Paulo Miranda, que é o 5º zagueiro do grupo, foi expulso e não joga, assim como o Rafinha, que é o lateral esquerdo titular, não joga porque está suspenso, por isso dando lugar a Bruno Cortez. O Grêmio com a defesa fica com Breno, com Wanderson, com Jeromel, com Kahneman e com Bruno Cortez. Os volantes foram relacionados 4 volantes: Thiago Santos, Vijaçante, Darlan e Lucas Silva. Pela manhã circulou uma informação nas redes sociais de que o Vijaçante não estaria na relação. E isso causou um rebuliço, porque, o Vijaçante fora, o que aconteceu? Vijaçante que foi convocado para a seleção paraguaia, que é um jogador que a gente sabe da importância, mas nada disso. O Vijaçante está na lista e vai jogar. Os 2 volantes do técnico Wagner Mancini serão Thiago Santos e Vijaçante, com a opção ali de Lucas Silva, que está com muito boa cotação interna também. Ele vai ali ser uma opção se precisar mexer nos volantes. Os meias relacionados, a surpresa que eu trouxe hoje pela manhã é Campas, Jean-Pierre, Jonathan Robert e Pedro Lucas. Confirmado, como eu botei no vídeo pela manhã, e não só confirmado, como alguns passos à frente do que vinha sendo a volta de Pedro Lucas a uma relação dessa. Lembrando que os volantes que o Grêmio vinha relacionando, o Fernando Henrique, o Sarará, o próprio Bob, estão fora da lista.
Mas quem ganhou muitos pontos foi o Pedro Lucas. E aí sim, até um recado para os meninos. Jogar na transição, muitas vezes eles pensam, vou ser rebaixado, tô no profi, vou para... Não é ruim. É bom estar sempre em ritmo e sempre nessa condição. Pedro Lucas é uma prova disso. Alguns vão lá e acham que, não vou baixar, vou rebaixar, nada disso. Tá aí o Guilherme Guedes, que não joga nenhum nem outro. Não tá mais uma vez na relação pro jogo. O Guilherme Guedes, que a gente tanto pediu e tanto apostou e acabou perdendo um pouco o trem. O que a gente pode falar do Pedro Lucas? A gente vai falar depois na ideia de time. Destes aqui, Jean-Pierre será o meia confirmado ao lado de Thiago Santos e Vijaçante. Mas me parece que a primeira opção, em caso do Jean-Pierre não conseguir dar ritmo, a primeira opção é ele sim, Pedro Lucas, que passaria, segundo algumas informações, à frente de Campaz. Campaz é mais um meia atacante e o Pedro Lucas é mais um meia articulador. Essa é basicamente a história que a gente tem para contar. E aí a gente chega nos atacantes. Alisson, Churin, relacionado, tinha gente que dizia que ele não ia para o jogo, Diego Souza, Douglas Costa e Elias Manuel, o Elias. O que a gente fala disso aqui? Douglas Costa confirmado pelo lado direito, Alisson confirmado pelo lado esquerdo e Diego Souza na frente. E o Elias com certeza vai pro jogo, tá? Ele não sai jogando, mas ele vai entrar. Por quê? Primeiro que ele é a única opção de lado desse time aqui. Só se tu considerar que vai o Campaz ou o próprio Jonathan Robert, não acredito. Então a única opção de lado também é Elias, mesmo que atualmente ele esteja jogando por dentro como centroavante. Acho que o Elias, se o Grêmio precisasse, o Diego, por exemplo, cansar, o Elias entra no lugar do Churin, ele está na frente do Churin, imagino eu, e ele é a opção, lembrando que Ferreira está suspenso, que Borja está suspenso e que o Grêmio precisa disso. E o Elias passa a ser a ficha 1. Portanto, não se surpreendam se a gente vê, por exemplo, 3 ou 4 substituições, que seriam, se o Grêmio substituir um por setor. Na zaga, Rodrigues é a ficha 1 para substituir ou o Kahneman ou o Jeromel. Nos volantes, o ficha 1 é Lucas Silva. Nos meias, o ficha 1 é Pedro Lucas. E no ataque, o ficha 1 é Elias Manuel. Essa é a relação, e o Grêmio, que tem neste momento mais de 16 mil torcedores já garantindo vaga na Arena, vai fazer a diferença e eu torço demais para que o Grêmio consiga sair desse jogo com uma grande vitória e aí tudo vai se acalmar pelos lados do tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.